Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida, aqui pela Rádio New Life Web, aqui também no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio. E você que nos acompanha pela Terê TV, canal 11, e pela Rádio Teresópolis AM em 1510, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um programa Palavra de Vida. Ao meu lado, como sempre, está ela, Tati Misael. Como vai, Tati? Eu vou bem, Cláudio. E você? Bem, graças a Deus. Bênção pura sem mistura. Bênção pura sem mistura. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E por isso nós estamos gratos, estamos felizes, porque o Senhor é bom a todo tempo, né? Amém. Glória a Deus por isso. Bom, estamos nessa semana, né, recebendo convidados aqui no nosso programa Palavra de Vida. Quando você já sabe que a câmera está nessa posição, assim, tem convidado, tem pessoa especial chegando para bater um bate-papo muito bacana com a gente. Então fica aqui até o final, que com certeza vai ter uma palavra de vida e hoje uma palavra também de alerta para você acompanhar aqui na nossa programação. Tá certo? E eu quero trazer ele aqui, grande Arthur Braga. Tudo bem, Arthur? Deixa eu trazer ele aqui. Tudo jóia, Arthur? Tudo jóia. Ei, Cláudio. Oi, Tatiana. Tudo bem, pessoal? Tô acompanhando aí o New Life, Web Radio, né? Todos os canais de comunicação aí. Muito bom estar com vocês. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui, né, nesse momento tão especial em que nós estamos vivendo no mundo, né, inteiro, né, diante do que está aí, né, acontecendo. A gente, né, evitar falar um pouco o nome para a plataforma depois não derrubar a gente, né? Você sabe. Mas, Arthur, quem é Arthur Braga? Eu tô me acostumando ainda com os termos das redes sociais aí, né? Que é cheio de coisa que não pode falar, é complicado, né? Uhum. Mas, basicamente, gente, eu sou um cientista político, eu me formei em Minnesota, aqui nos Estados Unidos, o estado mais cristão dos Estados Unidos, inclusive. Tive essa formação aqui, mas sou de Minas Gerais, cresci em Curitiba. No final das contas, sou né, de diversos locais diferentes. Estou há muitos anos já nos Estados Unidos e eu trabalho atualmente, né, basicamente numa rádio aqui nos Estados Unidos, fazendo comentários políticos e debate político. Também faço uma televisão no Brasil também, fazendo comentários. E assino um jornal agora, um editorial de jornal também aqui local, e no escritório de direito também, aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, a minha vida gira durante muito tempo, gira em torno da política. Hoje em dia, gira em torno da política e também um pouco ali do direito, né, dando uma força para o pessoal. Perfeito. Arthur, já vou assim direto ao assunto, porque você tem muita coisa para passar para a gente, com certeza, né? E eu gostaria que você fizesse, né, uma análise dos Estados Unidos hoje e Estados Unidos, né, há praticamente um ano atrás. O que mudou dentro aí da sua análise? O que está mudando? Né? Você já teve até a oportunidade de estar conversando com a vice-presidente dos Estados Unidos, né? Então, o que mudou? Como é que está os Estados Unidos hoje? O que está acontecendo? Então nós temos uma América diferente, né? E o principal motivo dessa América diferente é uma coisa que a gente chama na ciência política, o termo técnico não é esse, mas ficou conhecido popularmente como pauta de costumes. Então, o que é a pauta de costumes para o nosso ouvinte entender, né? Basicamente, todos aqueles preceitos e crenças que uma cultura leva, né? Então, quando você tem uma pauta de costumes, você pode ter uma pauta de costumes que é progressista, você pode ter uma pauta de costume que ela é mais conservadora. Por essas palavras, entenda-se, sim, por uma pauta cristã e uma pauta não cristã. Você pode colocar nessas palavras também. Então, o que se definiria ser esse conservador, né? Esse conservador é uma pessoa que ela quer manter o que é tradicional e o que é bom, já testado pela história, testado pelas pessoas que viveram anteriormente, né? E principalmente baseado na palavra, em primeiro lugar. E um segundo ponto, você tem uma pauta progressista onde tem a ideia de apagar isso, né? E trazer ali o que é chamado de progresso, né? Mas não no conceito popular da palavra, mas sim no conceito da ciência por trás. Assim, o que muita gente confunde é que um é ao contrário do outro, mas na verdade eles são antagonistas, eles embatem o tempo todo. E a vida nos Estados Unidos ela mudou, né, de uma cabeça para um lado, de um lado para o outro, né? Basicamente, você tinha uma pauta de costumes, onde o Donald Trump
Eu sei que a imagem que é vendida no Brasil por conta desse guarda-chuva, de onde o Brasil acaba pegando informações, ela só vem de um lado aqui dos Estados Unidos, então a imagem que é vendida é muito ruim, mas eles seguiam uma pauta de costumes extremamente conservadora e cristã. Não entrando na vida pessoal do Donald Trump, nada nesse sentido, mas na hora de fazer lei, de assinar, né, na hora de criar projetos, era uma pauta de costume cristã conservadora. E com a entrada do Biden, você teve uma troca total, né? Entrou uma pauta de costumes progressista e completamente diferente. Não que ela não fosse aplicada anteriormente, porque os dois partidos estão brigando aí já faz centenas de anos, na verdade, né? Mas você teve essa mudança grande. E junto com a pauta de costumes, não misturado, tá? Mas concomitantemente, ou seja, um do lado do outro, você ainda tem uma pauta econômica diferente. Então, os dois lados têm maneiras econômicas, escolas econômicas diferentes de aplicar a sua política. Então, um lado tem uma escola que a gente chama de uma escola harvardiana, né, onde leva uma escola de economia de Harvard, e a outra tem uma escola de economia de Chicago. Então, são duas escolas de economia completamente diferentes e que têm ideias diferentes para resolver problemas tanto sociais e econômicos. Então, a principal mudança é essa na chavinha, né? Perfeito, Tati, sim. Então, a política ela foi muito debatida, como nunca no Brasil, essa política dos Estados Unidos, né? Porque algumas pessoas questionavam, nossa, às vezes eu ouço falar mais no jornal dos Estados Unidos do que do próprio Brasil. Porque, com certeza, foi um momento assim de grande tensão, justo por conta desses valores, né? E hoje, como família, como manter os padrões que até então nós sempre entendemos como certo? Como você pode analisar e ajudar as famílias a manter aquela linha do que ela sempre visualizou como certo, já que hoje o que era certo é errado, o que era errado é certo? O principal caminho para você conseguir visualizar o certo é se basear na palavra. Esse é o principal ponto. Eu falo isso como cientista, não estou dizendo isso como um religioso, até porque para mim religião estragou a coisa toda, na verdade, né? Se a gente basear tudo na palavra, você acaba levando da maneira correta. Tanto que as pessoas falam assim, mas tem gente que é muito humilde, e essa pessoa mais humilde ela vai sucumbir ao dinheiro, vai sucumbir às promessas. Não, se ela pode ser humilde o que for, se ela basear a vida dela na palavra, ela vai saber o que fazer em todas essas situações, né? A palavra de Deus é o manual da vida. Então, basicamente, é dessa maneira que você consegue encaminhar, né, a sua vida e a sua família. Baseia nela, independente do que a lei do homem disser, se você basear na palavra, né, óbvio que o povo cristão é o povo da obediência, né, nós obedecemos leis e costumes, sim, mas ao mesmo tempo nós temos nossa crença também no caminho da palavra e a gente tem que lutar por ela, no que é certo do que se fazer. Então, a melhor maneira é essa. Falando agora, trazendo isso que eu acabei de dizer para a política, a gente tem que entender que nos Estados Unidos nós temos federações. Os dois estados são federativos. O que é isso? Cada estado tem o seu poder de decisão. Tanto o Brasil é federativo, quanto os Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos funciona como uma federação. E o Brasil não. O Brasil tem um poder centralizado, tem um poder onde, até o Bolsonaro, onde foi essa quebra de paradigma, no sentido histórico da coisa, você tinha um Brasil completamente na imagem do presidente incrível, aquele grande homem, aquela pessoa, né? Isso aí, desde o Marechal Deodoro até o Temer, você teve isso. E aí, República Velha, Getulismo, então, meu Deus, né? Foi uma coisa incrível. Você teve depois os militares também, com uma imagem muito forte dos presidentes. Você teve a República Nova, esse teatro de tesouros entre PSDB e PT. E aí veio Bolsonaro e bagunçou tudo, né? O negócio assim, bagunçou no sentido não negativo, eu digo, ele virou o jogo. Eu tô falando de pessoas que são pró e contra Bolsonaro, tanto faz. Se você analisar tecnicamente, ele mudou todo o jogo, né? Então ele transformou muita coisa ali dentro. Alguém do lado de fora. Então, assim, no Brasil, como você não é federativo, você é federativo tecnicamente, mas não na prática, ou seja, os estados acabam obedecendo, sim, uma diretriz do Executivo Federal, você tem que ainda assim se agarrar mais. Porque nos Estados Unidos, você, por exemplo, você não quer viver num estado onde faça aborto com 9 meses de gravidez, como é o caso do Michigan, você pega e muda para o Texas, onde o aborto é até 9 semanas. Né? Então, assim, você tem essa escolha. Já no Brasil você não tem. Você tem que se agarrar na palavra mesmo e manter firme. Você falando sobre isso, né, da questão dessa questão política, né, da família e tudo mais, mas os Estados Unidos foi fundado basicamente na palavra, né? O que está acontecendo hoje, né, está sendo
implodido de dentro para fora, porque os Estados Unidos difundem a cultura no mundo inteiro, né? Dita muitas regras, muitas normas, né? Muitos costumes. O que está acontecendo? É de dentro para fora que estão tentando, né, distorcer tudo, Arthur? Na verdade, sim. Os Estados Unidos tem uma frase, eu conheço muito bem o pessoal do Brasil Paralelo, já entrevistei algum deles, eu tenho um programa também, uma rádio daqui, e conversando com o professor Rafael, eles produziram um documentário a respeito sobre os Estados Unidos, e teve uma frase que o Rafael que cunhou essa frase, que eu acho fantástica, que é a frase onde ele fala: os Estados Unidos é um homem da meia-idade em crise, né? Chegou na crise dos 30 ali, ele não sabe muito bem para que lado ir. E essa é a melhor definição de Estados Unidos nesse momento. Isso já era falado, Lincoln já falou isso, Reagan já falou isso, outros presidentes históricos aqui já falaram isso. A única coisa que derruba esse país é ele mesmo. É ele que permite fazer isso. Para você entender, né, a fundação, vende-se na escola que os Estados Unidos foi fundado por ladrões, pessoas que eram presas no Reino Unido e acabavam mudando para os Estados Unidos. A realidade não é essa. Os Estados Unidos ele veio historicamente, na verdade, por protestantes, fugindo de perseguição religiosa na Europa, vieram sobre uma pregação, não vou lembrar agora o nome do pregador, mas vieram sobre uma pregação que era de chegar nessa terra nova e construir a famosa cidade brilhante no alto da colina. Se vocês pegarem essas imagens, vocês vão ver diversas vezes ela sendo referenciada. O Reagan, inclusive, usou muito tempo como slogan de campanha isso. E a ideia da pregação é bonita, inclusive. Ela fala sobre isso. Você vai lá, faça uma cidade que seja tão bonita, tão brilhante, que os outros no mundo inteiro possam ver e dizer: aquilo é um exemplo de cidade. Faça uma baseada na palavra de Deus. Então, basicamente, o americano ele é isso. Tem essa fundação, né? Na nota de dólar, você tem lá: em God we trust, em Deus nós confiamos. Você tem referências ao cristianismo o tempo todo. Eu não estou falando de adoração à imagem, nada disso, gente. Eu estou falando só simplesmente de referências culturais, né? Quando você vê algo nesse sentido, eu vou fugir agora da religiosidade e vou entrar somente na questão ciência política. Então, sim, os Estados Unidos é o que permitiria isso acontecer. E foi de dentro, está sendo de dentro para fora, né? A gente tem que lembrar que nós já tivemos Portugal e Espanha como grandes potências do mundo, já tivemos Egito como grande potência do mundo, já tivemos a França como grande potência do mundo, e desde os anos 50 nós temos os Estados Unidos como grande potência do mundo. Isso pode acabar um dia, é possível, mas só vai acontecer se os Estados Unidos deixar. Perfeito. Algumas pessoas questionaram a questão do Biden. O presidente Biden não está muito bem, algumas vezes um pouco esquecido. Você acha que é possível ele ser afastado? Ou o presidente Trump também foi anunciado que o ex-presidente poderia voltar em agosto. Você acha que isso é possível? Possível né, gente? Porque a lei permite, né? Então, possível é. Eu não vou nem entrar na casa da torcida, eu vou entrar na casa do provável ou não, tá? Eu não acredito numa grande possibilidade do Trump sair nesse momento. Ele falou isso, ele veio numa rádio americana e disse que existe sim a chance dele sair para a candidatura para a Câmara Federal. No caso aqui, automaticamente o mais votado acaba pegando sendo o Speaker of the House, né, sendo o presidente da Câmara. Então, na esperança dele, e com certeza se ele saísse, pegaria esse cargo, porque foi o presidente republicano mais votado da história. Né? Então, para conseguir um cargo, só escolher o estado certo ali, pegando um Texas, Flórida, ele sairia o mais votado do país, sem sombra de dúvida. E aí o que aconteceria? A chance é boa, mas não tem presidente histórico. Então, assim, colocando numa hermenêutica de pensamento, fica difícil a gente dizer que pode acontecer. Eu ainda fico mais nos 49% sim, 51% não, com relação a essa possibilidade, tá? Dele sair nesse sentido. Agora, com o Biden sendo afastado, espero que não. Eu espero que o presidente Biden continue, né? Porque a representatividade do que a Kamala Harris fez enquanto ela estava como ela foi, para o pessoal entender, né? Uma attorney general, que seria o que a gente chama no Brasil de um advogado da União Estadual, né? Ou seja, é a pessoa que processa os cargos, né? Procurador estadual, né? Vamos colocar dessa forma. É a pessoa que processa no Estado. E ela é uma monstruosidade política, é extremamente progressista, com causas muito complicadas, muito segregadoras, tanto raciais, quanto de gênero, quanto de sexo, quanto de tudo. Ela tem causas extremamente complicadas para a convivência das famílias.
Então, assim, o Biden, sim, ele não parece estar bem. Ele, toda vez que ele não tem um teleprompter, aquela televisãozinha, né, lendo o textinho, ele não sabe o que está falando direito. Ele soltou aqui, acho que anteontem, essa semana agora, perguntaram sobre o Facebook para ele, e aí ele pegou e falou: Facebook mata pessoas. Ele falou isso. Tá certo, o Facebook mata pessoas, realmente. Mas você vê que não era a resposta que um assessor teria dado para ele, que ele teria lido num texto. Ele falou, ele fechou os olhos, pensou o que vai sair dali. Então, infelizmente, é a situação americana nesse momento. Uhum. Para não falar de repente o nome, né? Muitas das vezes já ouvi você participando de outras lives, né? O BLM, né? A Sim. ação do BLM, o que você analisa? É um movimento político? Só aparece em prol de A, de B ou C? Né, porque teve até denúncias, né, que de repente não chegaram no Brasil justamente por causa desse guarda-chuva, né, e da fonte do Brasil ser uma única, né, fonte, eles não pegam outras fontes, né, que os líderes do BLM teriam até comprado mansões em áreas nobres de brancos e tudo mais, né? E aí, como é que funciona essa coisa? Como é que é a análise desse grupo? Porque não dá, muitas pessoas até tentam comprar um lado, né, de você partidário aqui, vou fazer aqui, mas tem hora que você fica meio que em cima do muro. Sim, sim. E inclusive, não somente a grande líder do BLM, mas alguns outros líderes, né, diversos acusados de corrupção. No fim das contas, não tinha nada a ver com a causa. É um grupo segregador. Todo grupo que, para mim, ele se chama defender uma minoria, ele é um grupo segregador. Ele acaba segregando, não defendendo. Então, como é que você defende minorias? Você coloca elas junto com a maioria. Essa é a forma que você faz. Essa é uma visão para ser feita, né? Inclusive era a visão que Martin Luther King tinha na hora de fazer a sua. Para quem às vezes não conhece essa história, né, a gente tinha dois grandes líderes negros aqui nos Estados Unidos. Um era Martin Luther King, o outro era Malcolm X. E os dois tinham visões bem diferentes sobre o que fazer. O Martin Luther King tinha essa imagem de junção, né? Vamos integrar os brancos com os negros, e enquanto o Malcolm X tinha uma ideia de fazer a América só para os negros, separar ela, então os negros são melhores, deixar eles de um lado, os brancos são piores, deixar eles para o outro. E os dois brigavam muito na época, inclusive, a respeito disso. Enfim, essa era a visão. Acabaram deturpando a coisa toda. Mas por quê? Porque você teve um plano de poder ali sendo colocado, né? Basicamente, começou em 95. Em 95 foi cunhado um termo chamado discurso de ódio. Quem começou com ele foi o Clinton, deu início a esse discurso. Então, basicamente, tudo que você não quer que outra pessoa argumente contra, você vai chamar ele de discurso de ódio. E aí você começa a criar várias minorias, você lança um candidato pelas minorias, e todas essas minorias juntas acabam formando uma maioria. O que é um grande defeito do sistema democrático, né? Eu não vou ser contra a democracia, jamais. Eu acho que é um sistema terrível. Atenção para essas palavras, tá, gente? Cuidado. A democracia é um sistema terrível, mas é o melhor que nós temos. Tá? Então, elas não são minhas, mas é uma explicação rápida do porquê disso. Imagine 6 pessoas na rua com a intenção de assaltar alguém, elas querem assaltar alguém, e são 6 homens fortes, muito fortes e tal, e passa uma menina de 50 quilos em defesa, e eles todos armados e etc., e ela com dinheiro no bolso e tal. A vontade deles é de assaltar, e a vontade dela é de não ser assaltada. Pela democracia, a lógica, ela vai ser assaltada com o direito, porque a vontade da maioria vence. Então, nem sempre a democracia é justa. Esse é um grande problema dela. Ela é excludente, né? Então, você tem outras variações de democracia, tá? Como, por exemplo, monarquias democráticas ou monarquias representativas, aonde que você tem ali um monarca acima disso. Imagine que chega um policial e vira e fala assim, não, aqui não pode assaltar porque aqui eu estou olhando. Isso é mais ou menos nesse sentido. Então, são democracias, diversos tipos diferentes, né? Acho que dá para... Eu fui profundo demais na pergunta, mas nesse sentido. Não, com certeza. Tati. Agora me diz, Arthur, como administrar o momento que nós estamos vivendo na internet? Você que trabalha no meio de comunicação, diretamente com política, uma coisa assim que todo momento está sofrendo mudanças, mas que nem sempre você pode se expressar com liberdade, porque por algumas vezes, enquanto nós estamos conversando, tem que ter esse cuidado do que pode falar ou não, porque a plataforma, você tem que pensar como a plataforma vai entender. Como você vê esse momento que a gente está vivendo, né, no meio de informação? Quanto você poderia estar levando a informação,
você, num certo momento, você é meio que poldado, né? Sim, não, completamente. E assim, não me entenda errado, as redes sociais, Facebook, YouTube, e todos os outros meios ali de comunicar, eles foram uma bênção, na verdade, porque eles trouxeram liberdade para muita gente, né? Se você lembrar, por exemplo, do que aconteceu na Primavera Árabe, só foi possível por conta de redes sociais, não teria acontecido. Ela dá voz a muita gente, inclusive a palavra de vida, me dá voz também, dá voz para muita gente. E quando você está numa mídia tradicional, por tradicional entenda de rádio, TV, jornal, você também não é 100% livre, porque você tem que seguir também editorial, você tem que seguir uma mesa diretora, um dono de emissora, você tem que seguir essas diretrizes, né? Eu acho que para a pessoa que ela está tentando colher informação e se informar, a melhor coisa que você pode fazer é buscar todos os lados. Né? Leia de tudo, não existe certo ou errado, e aí que vem um grande ponto, viu, Tati? Esse é o ponto, na verdade. Nunca deixe alguém falar para você que você não está no seu local de fala. Nunca deixe alguém virar para você e dizer assim, não, você não viveu aquela experiência, você não é de tal cor, você não é de tal sexo, você não é de tal sexualidade, você não pode falar a respeito disso. Você pode falar a respeito de qualquer tema, você tem essa liberdade. Ainda mais se estiver embasado na palavra, você ainda vai ter muito mais clareza para falar. Agora, o ponto se você estiver pesquisando em diversos meios diferentes, se estiver conseguindo absorver esses meios diferentes, vai sair o entendimento do que realmente é dito, né? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado para pegar vários meios diferentes e conseguir ter uma interpretação sobre eles. É interessante, né, você falando, né, sobre isso, porque recentemente, 2 semanas atrás, a atriz Juliana Paz, ela foi praticamente quase que cancelada, né, por uma resposta que ela colocou justamente falando sobre a liberdade que ela tem de se posicionar e de escolher realmente, eu gosto do amarelo, exemplo, né, só para simplificar sobre isso. Mas uma coisa que está ganhando um volume muito grande, essa questão do discurso de ódio, né? Tudo é discurso de ódio, né? E você falou sobre a internet, que realmente é uma benção. Praticamente hoje nós temos essa praça digital. Facebook, YouTube, Instagram, né? É uma praça digital, porque antigamente muitos iam para a praça, né? Para poder, né, pregar e fazer seus discursos, né? Independentemente de qual for o discurso, mas tinha liberdade na praça. Discurso de ódio, liberdade no pleno século XXI. Qual é a análise? Tá? Nós estamos cada vez mais sendo, né, ficando de boca cerceado, isso, obrigado pela palavra, sendo cada vez mais sendo cerceado sobre isso, e vai ser pior ou vai ficar? Qual é a sua análise para frente? É um tanto complicado, tá, Cláudio? Por quê? Durante a história, hoje em dia a gente chama de direita, esquerda, eu já chamei aqui de progressismo e conservadorismo, mas a grande briga na história sempre foi cristãos e não cristãos. E por não cristãos você pode entrar em diversas outras vertentes, tá, pessoal? Mas a briga na história foi isso. Desde a vinda de Cristo sempre foi essa. Então, o que acontece? Você tem essa briga acontecendo, e neste momento a gente vive um momento muito grave de cristofobia no mundo, né, no mundo afora. Então, o ódio ao cristão é muito pesado. Eu viajei por diversos países onde é proibido falar a respeito de Jesus Cristo, não se pode falar a respeito disso. Fizeram essa tentativa de canonização através de uma imagem de um Jesus efeminado, colocando isso dentro de um padrão europeu, e depois fizeram num padrão asiático, fizeram num padrão africano, enfim, a criação da religião em si, o separatismo que isso acontece, sempre essa ideia de separar, ela é complicada, ela não é uma ideia muito boa, no fim das contas. E aí, o que acontece? Isso daí, quem que sempre combateu foram os cristãos, né? Então, para você viver esse combate, é preciso falar. Hoje em dia, você trazer uma palavra bíblica e dizer, por exemplo, que os efeminados, vamos dizer que as pessoas, que os alcoólatras, enfim, não entrarão no reino dos céus, você já é considerado uma pessoa excludente, você é uma pessoa que não está considerando as minorias, que não está considerando, né, os efêmeros. Efêmeros é quem teria relação com outro do mesmo sexo, enfim. Então, o que isso acontece? É uma palavra, é uma direção.
E você não pode falar a respeito disso, porque justamente é o quê? A cristofobia, junto com o politicamente correto, junto com o discurso de ódio, acaba te colocando nessa seara. Eu tenho muitas discussões, por exemplo, a respeito de negros e brancos, né, nesse sentido, muitas discussões. Porque eu sou uma pessoa que trato exatamente da mesma maneira e defendo que todas as pessoas sejam tratadas independente da cor, não faça diferença. E eu tenho embates gigantescos e debates por pessoas que acham que não, que tem que diferenciar, não, aquela pessoa ela é negra, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Eu acho isso completamente errado. Por mais que tenha uma dívida histórica, que tenha acontecido o passado, você nunca deve julgar o passado com a moral de hoje, é uma coisa completamente diferente, separada. Então, acho que a melhor maneira de você respeitar qualquer ser humano é tratar ele igual a você, né? Essa é a melhor maneira. Até porque usa muito, né, tipo aquele juiz do STF, né, que negro, né, juiz do STF negro, presidente americana, vice-presidente negra, não, ela lutou para poder estar lá, ela estudou, tem os seus méritos, não porque ela é negra, porque parece que deu um empurrãozinho, parece que deu um curso, né, não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, completamente. Você acaba entrando, acaba entrando no popular até com uma forma assim. Tem gente que lê isso como um mérito, né? Dizendo, olha, depois de tantas dificuldades, tanta coisa que se passa, conseguiu chegar. Mas tem gente que não lê dessa forma. Tem gente que lê como uma forma de cota, como uma forma de, olha, tem que pôr alguém ali para poder colocar alguém que é negro, enfim, né, nessa questão. Quando na realidade eu acho que o Morgan Freeman ele é uma pessoa que define muito bem isso. Ele estava dando uma entrevista para um rapaz que era judeu, e aí ele é contrário ao dia do negro, né? Ele fala assim, não acho que tem que conseguir o negro. Ele pergunta para o entrevistador judeu, ele fala assim, você quer um dia do judeu? Aí ele fala, não. Mas por que você não quer? Eu não preciso. Então, também não. Então não há essa necessidade de ter esses passos. Não tem um dia do branco, não tem um dia do amarelo, não tem tem um dia do ser humano. Entende? Tem que ter o dia do ser humano, do nosso irmão. É esse dia que tem que ter. Acima disso, na verdade, o ser humano, às vezes, ele se autorretrata demais. O ideal, gente, no fim das contas, é louvar a Deus. Se você estiver louvando a Deus, é esse o caminho que você vai seguir. Deixa o ser humano em segundo ponto. Esse é o ponto, na verdade. Né? Perfeito. Tati? Você falou aí uma questão que tem sido muito discutida e até falaram que estão meio que tentando enfiar de goela abaixo. Hoje, as nossas crianças estão sendo vítimas, né, de muitos desenhos, de muitas coisas que acaba batendo de frente com aquilo que nós entendemos como certo. Teve um vídeo circulando na internet essa semana de um coral de São Francisco, aonde ele dizia: vamos converter os seus filhos. E eu fiquei um tanto quanto surpresa, porque a expressão deles é bem aberta, em dias que a gente tem que ter cuidado no que fala, como a gente já falou antes. E como lidar com isso, né? Com as nossas crianças? Como é a sua análise desse momento que a gente está vivendo? Primeiro ponto é não abandonar, né? Mostra para o pequeno desde criança a palavra que ele vai seguir, né? Basicamente é assim que você protege, né? Então tem que ser desde pequeno, mostrar os princípios, mostrar o certo e errado. Não é segurar demais e que aí se espreme tanto que sai pelas frestas do dedo, sabe? Mas é no sentido de você pegar e mostrar a palavra e dizer, olha, esse aqui é um ensinamento do Senhor, é isso aqui que foi feito para ser, é o que foi escrito para ser feito, e não tem erro. Como eu falei, isso aí qualquer pessoa, pode ser a mais humilde, a da mais rica, a da mais simples de pensamento, a mais inteligente de todas. Se ela entender a palavra que está ali sendo passada para ela, ela vai conseguir ter ensinamento. Agora, com relação ao coral, a gente chega naquela... Entra o coral, aí entra porque enfim, entra lá as redes de fast food, entra um desenho agora, tá, o Ridley Jones, a guardiã do museu, que é um desenho também que tem um búfalo, um bisão que é sem gênero, eles chamaram de não binário, e falam sobre isso no desenho, enfim, né? Mas Arthur, o que tem? É inclusivo, a gente tem que incluir todo mundo e etc. Nesse discurso, o perigo disso é a confusão mental que isso causa. Ou seja, você gera um adolescente depois que ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, se ele gosta de menino, se ele gosta de menina. Mas qual que é o problema de gostar de menino ou gostar de menina, Arthur? O problema é que é uma vida difícil. Primeiro ponto, a Bíblia fala que não entrará no céu. Então, se você quer um salvamento para depois da sua vida, você tem que seguir a palavra. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos fingir que eu não falei essa parte ainda. Vamos colocar como pai aqui, vamos colocar como pai e como mãe. Você quer o caminho mais difícil para o seu filho?
Não, você quer o caminho onde. Não estou falando que tem que ser um caminho de seda maravilhoso, que a vida tem problemas. Mas você não quer um caminho que vai ter um empecilho a mais, justamente por conta de uma confusão que foi causada na infância. Você vê Pablo Vittar, por exemplo, como uma das grandes monstruosidades com relação à sua imagem e o que ela causa na infantilidade. Por quê? Porque é algo tão dizimado na mídia que ela acaba virando acaba virando uma capa de caderno da calibre de 10 matérias, e a criança compra aquilo lá, um menino de 10 anos compra aquilo, olha para aquilo e fala, nossa, que bonita. Aí ele cresce achando aquilo ali bonita, aí ele descobre que não é ela, que é ele. E aí ele começa a pensar, será que eu gosto de menino? Ou será que eu gosto de menina? Né? Qual que é o meu ponto? Aquele youtuber, o FN lá, né? Aham, Com o cabelo colorido. aham. Ele é um cara também. Ele escreveu aquele livro onde colocava, perdão as palavras aqui, vou tentar ser mais. Não vou falar exatamente as palavras que ele usou, né? Mas eu vou ter relação com fulano, vou matar fulano ou casar com ciclano. Você tinha que escolher qual nome que você colocava. E aí já vinha no exemplo o ter relação com Pablo Vittar. Ou seja, confusão mental. Aí você gera adolescente que é depressivo, que se mata, que não sabe o que gosta, tá perdido na vida, tá com crise com 15 anos de idade. Enfim, por quê? Por conta dessas entradas que fazem. Então, assim, até nos Estados Unidos, isso mesmo, o advento da televisão foi algo muito incrível, porque até a televisão aparecer no mundo, e principalmente aqui nos Estados Unidos, primeiramente, quem que ensinava uma criança? Era a escola, a família e a igreja. Esses três locais era quem dava influência para uma pessoa. Depois da televisão, acabou entrando esse quarto fator. Esse quarto fator foi determinante. Ele acabou entrando e transformando o mundo. Entrou a geração dos anos 60, o pessoal dos hippies depois, de maneira muito doida, aquela revolta contra os pais, vá contra, você pode, você fuja, você consegue. Aquilo tudo começou ali. Então, você, depois aqui, entrando para os anos 2000, final de 90 e 2000, você teve ali o advento da internet, que ainda não foi o grande boom. Final de 2000, da década de 2000, 2008, 2007, você teve o advento das redes sociais. E ali, com esse advento, entrou um quinto colocador de cultura, vamos chamar assim, né? Na cabeça do jovem, ou de todos nós, na verdade. Só que o adulto ele é mais precavido, né? O adulto já viveu mais. Então ele consegue enxergar armadilhas e dizer, opa, isso aqui dá ruim, isso aqui dá problema. Né? A criança não tem essa mesma precaução. É verdade, com certeza. Bom, estamos conversando aqui, você que está acompanhando, com o Arthur Braga, cientista político, mora nos Estados Unidos, comentarista político também. Estamos batendo um papo aqui e você está acompanhando a gente na New Life Web Rádio, também aqui na TeleTV Canal 11, na Rádio Teresópolis AM 1510 e no nosso canal no YouTube. Então, né, dá o seu like, compartilha aí, mande aí, porque com certeza, né, a preciosidade que a gente está trazendo para você aqui no nosso programa nesse dia tão importante. Arthur, voltando da política, nós estamos vendo aí dois países em situação bem complicada e conflitante, né? Que é a Cuba, a ilha, né? Em Cuba, e também a África, né? Que teve também esses problemas, né? Nos últimos dias, está tendo, né? Problemas. Vamos começar aí por Cuba, né? O que está acontecendo em Cuba? Teve até um vídeo aí do ex, né, presidente falando que era só manifestação e coisa e tal, mas muitas pessoas mostrando que realmente está acontecendo lá, né, situação séria, complicada, e a sua análise. Cuba são duas situações diferentes, né? Você tem a África do Sul com uma situação e você tem Cuba com outra, mas os princípios são muito. Aí, barulhinho. Os princípios são muito parecidos um com o outro. Basicamente, você tem em Cuba uma população que, desde o início da Revolução Cubana, 52 até 59, Fidel e Che assumiram a ilha, e aquela repressão de liberdade monstruosa, e você não chegava informação, é uma ilha, né? Então as pessoas não tinham muito para onde correr buscar informação, enfim, aquela situação como um todo. Aí o que acontece? Você tem o advento não, uma lei nos Estados Unidos chamada Lei do Pé Seco. Então, o que era isso? Se o cubano conseguisse nadar e chegar nos Estados Unidos, que é uma distância pequena, gente, são pequenas assim, entre aspas, né? Eu não consigo nadar tanto, mas quando você está com necessidade, você nada, né? Você precisa. Enfrenta até tubarão, né, Arthur? Enfrenta até tubarão, não tem problema. Dá em torno de 80 milhas, se não me engano, deve dar uns
140 quilômetros, mais ou menos, nesse sentido, né? E aí o pessoal faz jangada, vai nadando, faz de qualquer jeito para fugir da ilha. Por que teve essa lei? Porque você teve ali um instalamento de alguns mísseis soviéticos na época da Guerra Fria em Cuba e a proximidade com a Flórida, a proximidade com Miami, com toda aquela região, era muito perigosa. Então, foi uma maneira de incentivar a população a sair. Até aí, tudo lindo, maravilhoso. O problema é que essa geração passou. Ou seja, de milhares de pessoas conseguiram fugir da ilha, chegaram aos Estados Unidos e ainda não conseguiam trocar informação de uma maneira tão grande com a ilha. Com o advento, mais uma vez, de internet, né, facilidades da comunicação, acaba chegando informações na ilha dizendo: olha, pessoal, isso aí que vocês vivem é uma mentira, tá? Aqui tem carne pra caramba, aqui dá para comer, aqui tem produto de higiene, aqui você trabalhar, você ganha, entende? Aí isso começou a chegar na ilha há anos e anos, já tem uns 20 anos, já 15 a 20 anos, que chegam essas informações, e conheço muita gente ali na região de Miami, na região do sul da Flórida, e muito cubano, tinha amizade com muito cubano, tem até hoje, e eles me contam a respeito disso, né? Eu cheguei a conhecer a Coreia do Norte, visitei a Coreia do Norte em 2010, mas nunca fui a Cuba. Conheço só pelos colegas. Também são situações diferentes também. A Coreia do Norte é uma Cuba que ainda não conseguiu fugir, não fugiram o pessoal já para contar o que acontece do lado de fora. Mas basicamente o que aconteceu em Cuba foi chegar a informação. E aí parte da mídia, que utiliza mais, na verdade, como um aparelho de política do que um agente político, do que uma mídia de verdade brasileira, quis vender essa história de que era a respeito de vacina, que era a respeito da saúde, etc. Nunca foi a respeito disso. A grande causa deles ali é liberdade. Eles não têm liberdade para absolutamente nada, né? Então, eu tenho amigos que visitaram, você pode ir no centro de Havana, tá, mas só pode pegar os táxis corretos, só te levam nos locais aonde deixam ir, então você não consegue enxergar aquela realidade. E se a saúde lá fosse tão boa, maravilhosa, o pessoal não estava fugindo lá, nadando no meio de tubarão para chegar nos Estados Unidos, estariam lá, essa é a questão. Também diversos cubanos que eu conheço ali na Flórida, todos eles têm formação superior, todos têm formação superior, mas eles não conhecem da área, é incrível, você tem assim, profissionais que são incapazes. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que o Brasil é o país que mais tem advogado do mundo, né? Só que você é necessário ter essa prova e tanta gente não passa na OAB, em toda essa situação, porque você forma profissionais que não conseguem atingir um nível de profissionalismo para atuar na área, não tem o conhecimento de tão fraco que as instituições são. Então, você acaba tendo isso em Cuba. Então, é uma situação onde chegou a informação. Já na África do Sul, você teve a prisão de um ex-presidente acusado de corrupção e também falta de liberdade, que acaba levando a protestos, da mesma forma. Só que lá a situação ainda envolve racismo muito grande, um separatismo enorme, é um pouco mais complexa a questão. São motivos diferentes, mas acabam sendo concomitantes por conta do quesito liberdade. Perfeito, Tati. E o que isso, né, pode influenciar no mundo? Tem alguma influência? Pode trazer algum dano, né? A gente também teve recentemente, né, a morte do presidente do Haiti, que, né, criou um certo clima, né? O que essas situações que têm ocorrido pode influenciar na política de uma forma mundial ou não? Tati, tem que entender uma coisa. O mundo hoje em dia ele vive a Segunda Guerra Fria. Tá? É o momento político que nós vivemos atual. Com certeza vamos escrever a respeito disso, vamos ler daqui 15, 20 anos sobre o período dos anos 2000, o início do século XXI, onde viveu-se a Segunda Guerra Fria. Então, para quem não lembra, a Primeira Guerra Fria, aquelas brigas entre a União Soviética e Estados Unidos, né, eles ficavam guerreando não entre eles exatamente, mas entre parceiros, cada um financiava um lado e acabou gerando dois Vietnãs, duas Coreias, dividiu a América do Sul também, enfim, né? A Segunda Guerra Fria, ela acontece da mesma forma. Você tem dois grandes players, dessa vez são três grandes players, tá? Dois primordiais, Estados Unidos e China jogando de maneira muito forte, e a Rússia também ainda, culturalmente, de maneira muito forte, sendo um player no mundo ali. E esses três países acabam que os três são donos das rotas comerciais do mundo, então eles dominam as rotas de onde se escoam produtos pelo mundo afora, e os três têm uma demanda de consumo grande. Nenhum deles comparado aos Estados Unidos, o que faz esse país ser tão incrível é a quantidade de consumo que ele tem. Ele consome tanto que acaba sendo o cliente do mundo, e o cliente sempre tem razão. Então, por isso que ele tem tanto poder. Ele escolhe de quem ele compra, ele escolhe o quanto que ele paga, ele escolhe tudo. Ele é quem tem o dinheiro para poder gastar. Então, por isso que é um país tão poderoso. A China chegando lá,
A Rússia ainda tem muito respeito mundial, né, por conta do que já foi, né, como país, e o Vladimir Putin acabou restaurando muita parte do poderio bélico que eles tinham, e principalmente da moral do país. Ele foi um grande responsável de restaurar a moral do país. E os chineses, que até hoje agradecem de joelhos ao Partido Democrata Americano e ao ex-presidente Barack Obama por ter deixado eles criarem forças bélicas, porque eles não tinham, nunca os presidentes americanos deixavam. O Obama deixou, criaram um exército e hoje em dia dominam o mundo, tomaram Vladivostok, tomaram a linha da seda, tomaram o Polo Norte praticamente todo, as linhas lá de comércio. Então, na base das armas, eu sei que tem pouco jornal que fala a respeito disso, tem que acompanhar mais jornal bélico para poder acompanhar esse assunto, mas na base de conflito armado, eles tiraram muita gente do lugar e dominaram muita coisa. E o que acontece? Quando você está acontecendo isso no Haiti, África do Sul, está acontecendo na Grécia, também está tendo protestos, está acontecendo também na Irlanda, você tem países em momentos diferentes, com players diferentes. Então você tem os Estados Unidos que ele tenta bancar um carinho, eu sou legal, sou bacana, mas nas suas ações ele é bem frio com as suas ações, muito frio. Você tem uma Rússia ainda com um serviço secreto muito forte, rodeando o mundo e fazendo uma guerra fria, literalmente cibernética, entre China, Estados Unidos e Rússia. E você tem uma China, hoje em dia, com armamento nuclear, com um exército muito forte e com muito poderio de escoamento de carga e poderio financeiro. Então, em um condomínio completo da população. Então, todos esses players menores acabam sendo peões para esses países maiores irem jogando, assim como aconteceu na Primeira Guerra Fria. Um país que é um expoente nesse jogo de tabuleiro, um expoente gigantesco, que eu não estou falando isso por ser brasileiro, é o Brasil. O Brasil tem um posicionamento global que é importantíssimo. Inclusive, se tem noção a respeito disso. O Brasil é o único país do mundo, gente, que ele tem uma condição de crescimento de celeiro ainda. O que é isso? É um termo político que a gente usa, mas basicamente você não consegue ter mais terra no mundo, tá, gente? Você pode criar prédio quanto você quiser, fábrica quanto você quiser para cima, você cria o quanto você quiser. Agora, terra para plantar, para gerar agronegócio, para gerar comida e alimento para o mundo, não tem mais nenhum país do mundo que tem. Arthur, mas a China é gigantesca. Gente, pega o mapa da China, 80% da China é rocha, tá? Não dá comida lá, dá arroz, só isso. E uma região também, não é toda. Estados Unidos, você tem quase 40% dos Estados Unidos como deserto. Para quem não sabe, todo aquele lado esquerdo dos Estados Unidos é um deserto. Aquilo ali não dá nada, literalmente. O Brasil tem uma fertilidade agrônoma incrível, incrível. E acaba sendo, de certa forma, um player onde os países europeus, que têm muitos anos já de poder, não querem dar muita trela, né? Fala assim, não, você é pequenininho, fica aí, não mexe com nada não, e etc. E aí, lembra quando eu falei do Putin, de levantar essa ideia? Não estou defendendo o Putin, tá? O cara é um monstro, não estou falando nada positivo a respeito dele no sentido como pessoa, mas no sentido como líder de nação, ele levantou sim a moral da nação, assim como precisa que alguém faça no Brasil, e inclusive é um dos pedidos para quem apoiou o presidente Bolsonaro na sua eleição, era de trazer de volta esse patriotismo, o hino nacional, as bandeirinhas pintadas no rosto, o orgulho de ser brasileiro, lembrar das pracinhas, enfim, né? Todo esse patriotismo. É interessante aqui que eu já peguei vários ganchos aqui só nessa resposta aqui, mas o ex-presidente Obama falou, né, quando ele foi visitar o Brasil era um celeiro. Ele já tem essa visão? Já, o Brasil faz tempo que ele é o celeiro do mundo, né? A gente chama aqui o Brasil o celeiro do mundo, a China é a fábrica do mundo, a Índia é o call center do mundo, né? E os Estados Unidos é o comprador do mundo, né? É mais ou menos essa visão global. Agora, a questão é, o Brasil, a gente tinha um gravíssimo problema. A gente sempre foi visto, o Brasil, como um país com uma capacidade de produção muito alta e uma capacidade de escoamento baixíssima. O que eu chamo de capacidade de escoamento, gente? Você tinha no Brasil, você não tem linha ferroviária, os portos fechavam às 6 da tarde, os aeroportos são sucateados, você não tem, as estradas são completamente sucateadas, você não consegue escoar a mercadoria. Isso deixa a mercadoria mais cara, e existe um termo econômico que muita gente conhece, chamado custo Brasil. Então, isso era um termo que foi cunhado no exterior, onde falava-se, o produto brasileiro é bom e barato. Só que ele acaba se tornando caro porque tem um custo de transporte brasileiro muito caro. E é um dos motivos do ministro Tarcísio ter sido uma das estrelas aí desse governo Bolsonaro até então, é porque ele foi atrás
e para terminar muitas obras, foram feitas muitas liberações que eram descomplicações burocráticas que tinham lá no Brasil. Os portos do Brasil fechavam às 6 da tarde, gente. Chegavam petrolíferos, quem do Rio de Janeiro está escutando a gente sabe disso. Chegavam petrolíferos depois das 6 da tarde, estava fechado, tinha que esperar o dia seguinte. Olha que coisa maluca, uma coisa completamente fora de noção. Infelizmente, o acordo de Juscelino Kubitschek, como eu falei, eu nasci em Minas, inclusive em Diamantina, na terra de Juscelino Kubitschek. Eu sei que eu não posso falar mal dele, que o povo lá ama ele como se fosse né, incrível. Mas, enfim, o cara ele derrubou as ferrovias brasileiras, fez acordo com a Volkswagen, acordo com outras montadoras, e acabou agora. Nós estamos tendo a Transgrãos, né, perdão, que o ministro Tarcísio está querendo trazer de volta essa ideia da ferrovia, de uma maneira mais forte no Brasil, e chegou hoje grupos de ativistas contrários a isso. Parece que a vontade dos europeus é de literalmente segurar o Brasil o máximo que der e falar, não, você não pode crescer, você não tem condição para isso. E nós somos um país gigantesco, poderosíssimo de tamanho, de extensão, com uma força de trabalho enorme. De água doce ali em Minas, tremendo, escondido ali. Sim, lençóis freáticos. Verdade, lençóis freáticos magníficos. O Brasil é um país abençoado por Deus. A música não é à toa. Literalmente é uma terra incrível. Infelizmente foi tomada pela política, pelo golpe de 88. Mas enfim, isso aí já entra para a história. O ponto é, a política ela é cíclica, né? Ela é em funil, ela não é uma linha reta, então ela acaba se repetindo de uma forma diferente, ela se repete de uma forma diferente. Então eu acredito que ainda a gente vai dar essa volta por cima no Brasil. O Brasil já foi a quarta potência mundial, século XIX, né? Um país respeitadíssimo, e acabou depois caindo demais, né? Muito, mas pode voltar a ser, pode, sem sombra de dúvida. Eu quero aqui, antes de passar para a Tati, né, porque a gente falou um pouco da Europa, da Rússia, desses plays e tudo mais, mas eu quero voltar um pouquinho aqui e melhor dizendo, na América Latina, porque argentinos estão entrando no Brasil correndo, como aconteceu a situação da Venezuela, né? E às vezes as pessoas não conseguem, de repente, ver, né, o que está acontecendo nesses países é o que, de repente, estão querendo que aconteça no Brasil? Sim, bom, talvez a resposta não agrade a todos, mas eu sei que existe muito uma vontade, ainda mais em conservadores, em a gente falar que o Brasil vai virar uma nova Venezuela e algo nesse sentido. Sim, essa é a lógica por trás, concordo. Porém, o Brasil ainda tem um controle de grupo midiático tão forte, mas tão forte, que ele consegue mascarar ainda. É tão enraizada a cultura da rede G de televisão aí, mas tão enraizada que o Brasil ele vira, e a maneira como virou, por exemplo, na época do lulopetismo, as pessoas não percebiam de tão forte que é a máquina. Quem era do meio percebia, sabia o que estava acontecendo, mas era meia dúzia de gato pingado, e quem falasse alguma coisa ainda estava errado de falar alguma coisa. Então, assim, espero exato, o Macri saiu, o Macri não teve a coragem que teve Bolsonaro e Trump na hora das falas, e foi isso que faltou para o Macri, faltou coragem, ele não soube lidar com a mesma pressão. Não é fácil você ver, sei lá, crianças na favela do Rio de Janeiro brincando de jogar futebol com sua cabeça, e você levar a engolir isso de uma maneira tranquila. Não é todo homem que consegue fazer isso, ele não teve essa consciência. O Fernandes entrou como um fantoche, quem manda é a Kirchner, né? É uma ditadura Kirchner que existe lá desde o Fernandes, desde o marido dela. E o que acontece, né? Temos lá o caso do promotor que ia prender ela, assassinaram ele, né? Se mataram ele, né? Vamos colocar dessa forma. E no Brasil não aconteceu esse lado, mas aconteceu uma reviravolta total de pautas e principalmente de princípios por parte dos procuradores. E o que me deixa um pouco preocupado no Brasil é esse meio de comunicação tão forte, mas tão forte. Eu lembro, eu mudei para os Estados Unidos, era o ano de 2010. O ano de 2010, você tinha acabado de sair Bush nos Estados Unidos e tinha entrado Barack Obama como presidente. O que acontece? A minha imagem que eu vim de brasileiro para cá, eu tinha a imagem de que o Bush era um monstro. Esse cara é o demônio na Terra, e ele é um monstro. E eu fui para um estado que é considerado, na época, era um estado republicano.
E aí eu tinha um professor de história, conversando com ele falou assim, não, eu voto no Bush. Falei, alguém vota no Bush? Estava na escola, né, novo ainda, né, então... E aí ele falou, sim, muita gente vota no Bush, ele foi reeleito. Aí você para pra pensar, eu tinha, sei lá, 16 anos, 15 anos, aí você para pra pensar e fala assim, caramba, é tão forte o grupo midiático no Brasil, mas tão forte que você tem jornalistas, eu trabalho com jornalistas sérios, cristãos. Eu cheguei aqui fã do Obama, depois que você começou a Conhece, né? Outro pensamento. Exato. É a falta, infelizmente, dessa concorrência. Você tem jornalistas que você conhece? Não diversos. Eu conheço muitos jornalistas, são pessoas cristãs, pessoas do bem, pessoas que querem o bem do país, e elas, infelizmente, por lerem às vezes, ou para acompanharem uma linha por conta de um histórico, porque são todos jornalistas muito antigos, né? Pessoas que têm 30 anos, 25 anos de profissão. Ou seja, se você pegar a Folha de São Paulo, por exemplo, há 25 anos atrás, era um veículo, sim, respeitado. Era um veículo que tinha um editorial. Boechat foi editor da Folha há muito tempo, editor-chefe da Folha. Você tinha um jornalismo. O Alexandre Garcia, ele era um cara que também editoriou diversos jornais. Então, assim, eles têm ainda essa nostalgia desse tempo, onde existia um compromisso com o jornalismo de verdade. E alguns dos veículos simplesmente sucumbiram, né? Então, eles acabaram virando, hoje em dia, agentes políticos, literalmente, interferindo na política. Perfeito. Tati? A gente fica um tanto preocupado, né? Que a imprensa, que é tão formadora de opinião, e às vezes acaba passando uma visão errada, né? A gente tem visto muitas pessoas expondo suas opiniões e nem sempre isso é bom na imprensa, né? Traz um pouco de conflito. Mas a gente vive um momento assim que nas redes sociais falam muito. Lula e Bolsonaro, né? Eu fiquei surpresa quando o ex-presidente Lula foi solto e muitas pessoas ficaram, mas se fala no Lula voltar. Se hoje fossem as eleições no Brasil, Lula ou Bolsonaro, o que você acha que aconteceria e o que isso pode ser bom ou ruim, do seu ponto de vista para o Brasil? Tá, vou tentar responder da maneira mais completa possível, tá, gente? Mas basicamente, sem ter um ar professoral, nada nesse sentido. Mas, basicamente, o que acontece? Você teve um Lula, primeiro mandato, onde enganou muita gente por conta dos movimentos econômicos que o país acabou tomando, um mundo em alta. Ele assumiu o tripé econômico, que foi a grande sacada do Fernando Henrique, deu continuidade a ele, por mais que não concordasse com ele, não cancelou ele, e isso acabou gerando um tempo de estabilidade que depois, com o crédito, ia acabar se esvaurindo e ia causar problema. Ele sabia disso, todo mundo sabia, todo mundo não, né? Quem entendia da economia na época sabia disso, mas o problema ia ser do futuro, né? Não ia ser dele mais. Então, bola para frente. O que acontece? Aquele momento nostálgico, ele convence as pessoas. Sim, ele convence. O período, em 2004 eu tinha isso, em 2006 era o meu período de ouro da minha vida, 2008 e etc. E isso convence. Com a chegada de redes sociais, é a praça pública, que o Cláudio muito bem lembrou. Então, as pessoas começam a falar, olha, mas teve tal problema, teve tal coisa, né? As pessoas esquecem que foi um mensalão, essa compra. O meu TCC, a minha formação de curso aqui nos Estados Unidos foi sobre brasilidade, que é o estudo sobre o Brasil, tá? Existe isso, viu, gente? Chama Estudo sobre o Brasil, brasilidade. E aí eu fiz uma pesquisa no meu TCC sobre a aprovação de medidas provisórias, o que aqui a gente chama de ordem executiva, no Brasil vamos chamar de medidas provisórias, né? Que aconteceram desde o primeiro presidente da República Nova, da República Velha, perdão, até o último presidente da República Nova que eu estudei, que foi o senhor Lula, né? Então eu estudei a porcentagem de MPs que eles mandavam e o quanto é aprovado. Durante toda a história do Brasil, República, por Brasil República, entenda, querido pessoa que está me escutando agora, Brasil tem a presidente, tá? Antes do Império, depois do Império. Durante toda a história, a taxa de aprovação de MPs, o máximo que ela chegava era 9%, 8%, 6%, dependia do presidente, até mesmo nos períodos ditatoriais de Getúlio Vargas e do período militar. Então, você ainda tinha, ou revolucionários, não vou chamar de ditatorial, período militar, mas enfim, você ainda tinha aprovações baixíssimas. Chegou no Lula no 88%. Você foi de 7%, 8% para 88%. O mensalão era uma compra de votos para ele ser um rei,
para ele literalmente ser o rei do país, só que sem o princípio, a moral para poder fazer isso. E aí você tem uma briga muito grande entre pautas, mais uma vez no início da nossa conversa, a pautas de costume. Os dois têm pautas de costumes completamente diferentes, né? Os princípios são completamente diferentes, são antagônicos. Então, no momento de votar, você tem que parar e pensar o que mais se assemelha com o princípio que você defende, né? Que você tem para ti em costumes, né? Ou seja, o que você deseja, né? Nesse sentido. Você tem ali duas pessoas com pautas diferentes. A gente tem que lembrar que, eu sei que no nosso imaginário é gostoso a gente imaginar que é o povo mais simples que escolhe o líder, mas na ciência política a gente ensina que o líder é escolhido pelos ricos. Os ricos acabam sendo o farol da sociedade e eles definem para que lado que as pessoas vão votar, eles acabam influenciando demais. Prova cabal disso, por exemplo, vai em qualquer cidade no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo, do planeta, você vai ver que nos bairros ricos as questões públicas são muito bem tratadas. Você vai num bairro rico no Brasil, você tem um esgoto perfeito, você tem a luz perfeita, você tem lixeira a cada 5 metros, a calçada é maravilhosa, o asfalto é perfeito. Você vai no bairro do pobre, é tudo horrível. Por quê? Porque o político não está preocupado em agradar aquela classe, ele quer agradar o rico, que é quem vai dar o voto para ele, influenciando a pessoa mais simples. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem isso, se você entende isso, você começa a ver que no Brasil você tem uma questão onde o Lula tentou 4 vezes. A vez onde ele conseguiu ser eleito foi a vez onde ele colocou um rico capitalista do lado dele, que foi José de Alencar, né? Como vice, que era um grande empresário. Ele fez uma carta chamada Carta aos Brasileiros. E nessa carta ele colocava que ele não ia ser tão bolchevite, ia ser mais bolchevite, que ele ia ser um pouquinho mais, não ia ser tão duro assim. E aí ele foi eleito. Então, você enxergue como os princípios, o brasileiro abriu mão dos seus princípios por uma questão econômica. Eu acho que a gente só não pode cometer esse erro de volta agora em 2022. A gente tem que entender as pautas de costumes, a gente tem que entender, por exemplo, entre Bolsonaro e Lula, tem que ficar uma coisa bem clara. Um defende pautas cristãs, o outro não defende. Então, eu vou ficar com a pessoa que vai defender as pautas cristãs. Mas ele fala palavrão. Mas ele não gosta de não sei o que. Mas ele não gosta daquilo. Independente, na hora que ele assina projetos de lei, na hora que ele faz projetos de lei, ele assina pensando em pautas cristãs. Então, é isso que eu vou ter como mais próximo do meu pensamento. E eu acho que quando você vai pensar nisso, no fim da história, é isso que vale, tá? Não somente um projeto, mas uma pauta como um todo. Perfeito. Bem, então você falou aí a questão de pautas cristãs. Há quem diga que cristão não se mete em política. Então, é bom ter cristãos envolvidos na política? É necessário, é preciso. Quanto menos cristãos tiverem na política, menos pautas cristãs nós vamos ter na sociedade. É muito simples a lógica por trás disso. Inclusive, essa ideia é uma implementação também americana. Ela foi contra a tal da... Como é que é o nome que eles chamam? A Igreja de Sucesso Financeiro. Esqueci o nome agora. Tem um termo para isso. Mas uma pauta econômica dentro das igrejas, né? Então, foi batido muito forte em cima disso e quis afastar o cristão de política, da imagem da política, que iniciou nos anos 60. E acabou chegando no Brasil também. Então, infelizmente, é um ideário, não é uma coisa que está na palavra, não é nada nesse sentido que está na palavra. A palavra é muito clara com relação ao momento de fala, ao momento de onde você deve estar, o que falar, como se portar, é muito claro a respeito disso, mas nunca proíbe você de exercer a sua cidadania, né, de você se colocar como uma pessoa. Então, o cristão precisa estar presente, ele tem que estar. Aí você entra em diversas outras pautas, né? Você vai entrar em pautas de armas, entrar em pautas de liberdades, enfim. Aí cada um, enfim, a gente precisa ter um programa só para isso. Uhum. Mas, falando em política, precisa do cristão. É um apelo para todo cristão, se envolva na política, né? Esteja presente para você ser representado. Uhum. Perfeito. Bom, chegando no finalzinho aqui do nosso programa, Arthur, você volta aí a qualquer momento quando você tiver uma agenda, sei que né, muita coisa acontecendo, você vai dar curso, inclusive, agora, né? Boa sorte, Deus abençoe. Se Deus quiser, estarei lá também. Mas se tiver um tempinho, volta a participar aqui com a gente, porque tem muitas outras coisas para a gente poder falar. Com certeza. Muito bom falar com vocês. Cláudio, Tati, obrigado, viu? Show de bola. Nós que agradecemos, eu só gostaria que você deixasse uma palavra, então, né, de encerramento, né, para essa pessoa que está acompanhando a gente, né, porque falamos sobre muitos assuntos, né,
política, as situações que estão acontecendo de momento, mas com certeza a palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela está se cumprindo, não é isso, Arthur? Sim, a palavra é viva, né? Então, a palavra que fica aqui para todo mundo que está escutando a gente é entender que esse Deus que está regendo essa situação como um todo, a gente entende que tudo tem um propósito para um final, né, que nós vamos viver, só que esse final não precisa ser sofrido até lá. Né, a gente pode ter ali momentos de arrefecimento, né, momentos mais calmos na vida, e é esse o nosso trabalho. No momento que nós passamos por Covid-19, passamos por diversas situações aqui de saúde no mundo, saiba que Deus é um Deus de restituição, é um Deus que restaura, é um Deus que dá tudo, em quantidades muito maiores para todos nós, né? Dá 70 vezes mais, dá 7 vezes mais, dá muitas vezes mais. Tudo que foi perdido por você, tudo que foi perdido vai ser restaurado. Pode ter fé nele que vai ser restaurado. Não tem nada impossível para ele. Então vamos ficar com essa palavra aí, gente. Amém. Arthur, muito obrigado e até uma próxima aí, se Deus quiser, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço, viu? Obrigado, fica um abraço, com Deus. Com Deus. Tchau. Então conversamos com o Arthur Braga aqui, né, no nosso programa. Hoje, palavra de vida, e que palavra, né, de orientação, de política e de tudo que está acontecendo hoje no mundo, e que você possa ver até esse programa mais vezes, né, porque é uma aula. Sim, né, Cláudio? Não tem jeito. A nossa vida anda junto com a política. Tudo tem envolvimento com a política. Então, a gente tem que estar bem informado. A gente tem, assim, ouvido falar de muitas coisas que estão por vir, né? E a gente tem que estar realmente envolvido, buscando notícias, né, verdadeiras, procurar estudar a respeito de todos os acontecimentos, né? Eu lembro muito quando o pastor Marcelo Franco participou do nosso programa, e ele estava falando que ele fez um curso onde ele tinha que descobrir aonde era um documento falso e aonde era o verdadeiro. E aí ele disse que o que foi ensinado é que quando você conhece o verdadeiro, você não tem dificuldade do falso. Então, nós temos visto muitas coisas acontecerem para cumprimento, inclusive, da Bíblia, da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, nós precisamos nos abastecer dessa palavra e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar antenado o que está acontecendo à nossa volta. Amém. Porque, sendo assim, nós vamos conhecer o que é verdadeiro e não vamos ter dúvida quando surgiu o falso. Amém. Bom, finalzinho então do nosso Palavra de Vida de hoje. Que esse programa tenha sido uma bênção em sua vida. Compartilhe. Pode deixar o seu comentário. Inclusive, se inscreva no canal. Deixa aí também sua sugestão de quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui no nosso Palavra de Vida. Vamos estar tentando, como já estamos tentando, muitos outros convidados para poder participar aqui com a gente, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e lembrem-se sempre, a família é tudo. Bye!